Vamos lá então com todas as informações a respeito de Campos do Jordão. Quem já está na cidade acompanhando tudo desde o começo da manhã e trazendo informações para a gente é o Pedro Melo, que desde a madrugada está rodando aí as ruas de Campos, né, Pedro? O que você tem de informação no momento? Como é que está a situação? Olá, Elisa, muito boa tarde para você. Muito triste, né? Bastante comoção com a família. A gente chegou, ficou bem depois daquela faixa de isolamento lá embaixo. Esse aqui, ó, foi o acesso utilizado pelos homens do Corpo de Bombeiros e também dos dezenas de voluntários, moradores, familiares que vieram para ajudar a fazer a retirada de boa parte da terra, uma vez que logo quando aconteceu, eu vou andar aqui porque a gente está num local chamado Área Quente, inclusive tem os técnicos do IPT, do IG, da Defesa Civil, continuam fazendo uma vistoria nessa área. Quero mostrar para vocês exatamente aqui, olha só a quantidade de terra que desceu. A gente vê que tem essa faixa grande, a casa ficava exatamente na mesma altura dessas outras duas casas aqui. A gente vê que os técnicos estão ali, eles fazem toda uma vistoria no local. O Peterson Greco mostra para vocês aí. Isso porque era uma noite para ser de comemoração para uma das moradoras que estava aqui, a primeira senhora que foi encontrada ontem ainda à noite. A gente sabe que choveu muito, cerca de 34 milímetros em 20 minutos. Isso é o que é esperado para o dia todo ontem aqui em Campos do Jordão. Nesse ponto aqui, ó, a gente vai se aproximando aqui. Essa festa de aniversário que terminou em tragédia, uma vez que essa senhora foi encontrada ontem à noite e hoje só de manhã, nesse exato ponto, vocês estão vendo aí o Peterson mostrando, é o local onde foram encontrados as duas crianças. Uma criança de 5 anos e o irmão dela de 13. Mas foi uma manhã, desde a hora que a gente chegou aqui, a gente sabe que a repórter Camila Moraes também estava aqui ontem à noite acompanhando. Muita angústia para a família, porque eles passaram praticamente a madrugada até o início da manhã aguardando um retorno, né? Uma operação que foi feita aqui para tentar encontrar essas crianças. Elas foram encontradas por volta de 7h30 da manhã. Bastante dificuldade. Esse local aqui, onde inclusive ó, o Peterson está preso aqui no barro, esse local onde a gente está inclusive, tinha muito mais terra. Isso porque várias retroescavadeiras que entraram aqui, juntamente com os homens do Corpo de Bombeiros, os voluntários, a gente vê que aqui ó, tem bastante material e tem os baldes que os voluntários todos acabaram ajudando o Corpo de Bombeiros, eles ficavam enchendo esses baldes de terra, até o pessoal do Corpo de Bombeiros elogiou muito esse trabalho desses voluntários que trabalharam junto com as equipes para tentar minimizar então esse sofrimento, né, e garantir que fosse encontrado o quanto antes os corpos dessas crianças. 13 horas de trabalho e de um envolvimento de muita gente. Vamos ver na reportagem. O Matheus foi um dos primeiros a chegar na Vila Britânia, região central da cidade. Ele conversou com a repórter Camila Moraes. Eu trabalho ali em cima, daí a casa caiu, eu acabei ouvindo os gritos e vim descer aqui com meu pai para ajudar. E a gente chegou, tinha 4 pessoas soterradas ali, a gente conseguiu tirar 3. E no último momento que a gente foi tirar outra moça, acabou caindo a casa em cima dela. Aí ela faleceu ali. Quem morreu soterrada foi Creuza Feliciano Inácio, de 53 anos. Ela estava em casa com mais 7 pessoas da família. Era aniversário dela. 2 dos 6 netos que estavam no imóvel também morreram, mas os corpos deles só foram encontrados hoje de manhã. Os 2 eram irmãos e tinham 13 e 5 anos. O pai deles acompanhou as buscas. Quando os corpos foram encontrados, parentes e amigos da família fizeram uma oração. Tu és grande, Pai, soberano é o Senhor. Nós conseguimos autorização para chegar aqui até o local do acidente. O que a gente vê é que muita terra desceu lá do alto e foi trazendo, acabou destruindo a casa que ficava exatamente naquele ponto ali. De acordo com a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, os corpos das 2 crianças foram encontrados exatamente ali, a 2 metros de profundidade. Por isso, da tamanha dificuldade eles tiveram para conseguir encontrar esses corpos. Foram mais de 13 horas de operação. Uma outra hipótese é de que eles estariam em cômodos diferentes. Isso porque o corpo da avó das crianças foi encontrado do outro lado, onde a gente vê que tem bastante escombros por ali. Não foram descartados novos deslizamentos aqui na área e toda a região aqui, o entorno, foi interditado e as famílias precisaram ser evacuadas das casas. No bairro Monte Carlo também teve deslizamento de terra. Essa casa de madeira foi levada pela terra. Uma criança de 1 ano e 11 meses morreu. Os pais dela foram socorridos com ferimentos e sobreviveram. O Leandro é vizinho da família e ajudou no resgate. O casal estava da cintura para baixo aí de terra, de
cavaco de madeira, essas coisas, telha. Aí a gente começou a tirar o casal. A gente tirou a moça primeiro, a Juliana, tirou o Marcos, que era parceiro do meu trabalho. Aí eu mesmo, a hora que vi a criança, eu já imaginei meus filhos, entendeu? Nessa situação. A casa do seu José também foi atingida. No caso dele, o prejuízo foi material. Acabei de fazer o muro faz 6 meses, o muro caiu. Perdeu o muro todo? Eu digo, 10 mil reais aí foi embora. A Defesa Civil fez uma nova vistoria na cidade hoje de manhã e interditou 7 imóveis. Quem mora aqui está com medo, já que não é a primeira vez que uma situação como essa acontece. E nós estamos muito preocupados, tanto com a gente como muitas famílias, que não é da gente, mas é da gente por Deus. Olha, nós voltamos a falar ao vivo aqui do local onde aconteceu um dos deslizamentos aqui em Campos do Jordão. Uma atualização na reportagem, a gente falou 7 imóveis, até o momento agora já são pelo menos 8. As vistorias continuam, mais imóveis ainda podem ser interditados. Um sol entre nuvens apareceu aqui na cidade, mas ainda existe muita preocupação com relação à possibilidade de chuvas. Tem bastante nuvem aqui na cidade, ou seja, é uma preocupação até porque não foram descartados novos deslizamentos, como a gente falou também na reportagem. A gente vê que tem muita terra aqui, partes do que veio de dentro dessa casa, ali tem uma geladeira, a gente consegue ver. Agora, eu vou conversar com o Tenente Coronel Engel, que é da Coordenadoria da Defesa Civil do Estado, está aqui com a gente. Foi uma força-tarefa, uma mega operação, envolveu muita gente, inclusive os voluntários, né? Sim, um dia bastante triste para o Sistema de Defesa Civil do Estado, porém foi uma noite e uma madrugada bastante intensa, de muitos trabalhos, trabalho coordenado, de voluntários, Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil do município, Defesa Civil do Estado, os técnicos do IPT, do IG, num trabalho em conjunto, ininterrupto, né? Retiramos as pessoas que estavam sob os escombros e agora os trabalhos prosseguem ainda com vistorias de campo, fazendo as interdições, retirando ainda as pessoas que moram em locais de risco e que não tem como ficar no momento, tem que sair. Quais foram as principais dificuldades que vocês tiveram? A gente sabe que, a começar pela chuva, que eu fiquei sabendo que só terminou mesmo por volta de 1 da manhã. Sim, a chuva foi o nosso inimigo nessa noite, né? Então os trabalhos só renderam depois que ela deu uma trégua, depois da 1h da manhã. Porém tinha muita lama, muito trabalho para as equipes de salvamento e foi um trabalho ininterrupto, né? E conseguimos achar as crianças aí logo pela manhã. A dificuldade, além da chuva, era de saber se tinham outros tipos de vazamento nesse solo aqui, né? Como é que funciona esse trabalho entre IPT, o IG, o Instituto Geológico e vocês para conseguir garantir também a segurança de quem está trabalhando aqui? Olha, esse é um trabalho de bastante risco, porque enquanto as equipes trabalham tentando retirar as pessoas, também colocam em risco sua vida, porque a gente tem acima da onde a gente estava trabalhando, né, muita terra, um local de risco ainda, podendo descer mais terra. Então realmente é um trabalho em que o Corpo de Bombeiros, voluntários, Defesa Civil, os próprios técnicos do IPT e do IG colocam em risco sua própria vida. Porém, com um trabalho técnico, né, com segurança, a gente trabalha com observadores e para garantir um teatro seguro de operação. Certo. Olha, muito obrigado pela entrevista e também parabéns pelo trabalho de vocês. A gente sabe que é muito triste, mas mesmo assim se dedicaram bastante. A gente volta aí para o estúdio. O Pedro, só pedir para o Peterson Greco voltar à imagem, se ele tiver condições, porque é impressionante a gente olhando aqui ao vivo com você que está acompanhando o Link Vanguarda, esse morro rasgado com aquelas estruturas, aquelas casas ali em cima ainda. Sim. A gente aqui fica impressionado. Imagina quem está vivendo aquilo, quem passou por isso essa madrugada, né, Elisa? E aí, por questão de segurança, né, todo esse trabalho da Defesa Civil de retirar as famílias que moram ali em volta para evitar que novos problemas aconteçam. Tá aí a imagem um pouco mais fechada. Vocês podem ver que a parte onde desceu a terra é muito próxima do quintal dessas casas. A gente tem então a informação de 4 mortes, tá? São 4 pessoas de Campos do Jordão que morreram, mas outras pessoas se machucaram, se feriram e tiveram de ser levadas para o pronto-socorro de Campos do Jordão, que é onde está o Thiago Bezerra agora, para trazer as informações para a gente ao vivo. Quem é que está aí ainda, Thiago? Como é que está a situação? Boa tarde.
Oi, Elisa, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Link Vanguarda. As informações que nós temos são de que 9 pessoas foram atendidas pelo SAMU e pelo Corpo de Bombeiros e foram trazidas para cá, o Pronto Socorro Municipal de Campos do Jordão. Dessas 9 pessoas, 2 infelizmente não resistiram, morreram, que são a mulher de 53 anos da Vila Britânia e o bebê de 1 ano e 11 meses do bairro Monte Carlo. Temos também a informação de 5 pessoas que já tiveram alta, já voltaram para sua casa, todas elas tiveram só escoriações leves, não tiveram nem fraturas, e também informação de 2 pacientes que seguem em observação aqui no pronto-socorro municipal, que são 2 crianças, um menino de 2 anos e uma menina de 6, e a previsão, de acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Campos do Jordão, é de que esses 2 pacientes já tenham alta, agora na hora do almoço devem voltar para casa, estão passando bem e não correm risco de morte. Então a gente tem um saldo aí de 11 pessoas atendidas ao todo, infelizmente 4 mortes, sendo 3 crianças e 9 pessoas feridas. Não temos informação de desaparecidos, todas as pessoas envolvidas nessa triste situação aqui em Campos do Jordão já foram encontradas ou foram atendidas no pronto-socorro ou já voltaram para casa ou infelizmente vieram a óbito, e os desabrigados já foram todos orientados pelas autoridades a procurarem casas de parentes para que fiquem seguros e que não passem por mais nenhuma situação perigosa, até porque a previsão é de mais chuva aqui em Campos do Jordão hoje no período da tarde. Elisa, André? Obrigada, Thiago. Qualquer informação que você tiver, tá bom? Atualização de feridos, é só chamar a gente aqui no estúdio. A gente está falando então aí desde o começo a respeito desse desastre em Campos do Jordão. Vamos mostrar para vocês qual é a localização exata onde tudo aconteceu, tá bom? Aqui a gente tem a cidade de Campos, para você que já esteve lá, vai reconhecer aqui pela imagem onde é que está o portal de entrada. Ó, tá aqui embaixo o portal de entrada e toda a estrada principal até em cima no Capivari. Onde é que ficam esses bairros em que muita terra veio abaixo? É exatamente aqui, ó. Esse é o local do deslizamento. Foram 2 bairros atingidos. Um é a Vila Britânia, onde 3 pessoas morreram, tá bom? Uma senhora e 2 crianças, netos desta senhora, que estavam todos em uma festa de aniversário dentro da casa dela. Inclusive, havia também outros netos e a filha dessa senhora, que acabou aí, todos acabaram sobrevivendo, tirando essa tragédia, né, da senhora com os 2 netos. Onde também há outra vítima na cidade, num bairro que fica bem ao lado, aqui, ó, pro lado direito, o bairro Monte Carlo. Aqui morreu um bebê de pouco mais de 1 ano, é uma vítima. 1 aninho e 11 meses esse neném. Muito novo, então aí no total 4 pessoas morreram em Campos do Jordão. E só dando um detalhe aqui, Elisa, quando a gente olha essa imagem aqui de satélite de Campos do Jordão, vocês estão vendo aqui essas partes verdes, isso aqui é tudo curso d'água. São cursos d'água que tem ali naquela região, então a tendência numa chuva forte é que essa água de cima desça, né? E aí quando você tem essas moradias e uma estrutura mais precária, assim, a tendência é que isso desça e tenha escorregamento. Não é uma coisa que a gente conhece, Campos do Jordão tem áreas de risco e são áreas bem antigas, então uma situação bastante complicada em Campos do Jordão, que não é de agora, é uma situação já bem antiga de Campos do Jordão, as ocupações em áreas de risco. Choveu muito, não só em Campos, mas também em toda a região, qualquer que seja a cidade, aqui em São José dos Campos, por exemplo, choveu bastante. E aí a gente fala da área da Serra da Mantiqueira, mas também em Piquete é um lugar que teve problemas. Viu? Segundo a Defesa Civil da cidade, ontem à noite choveu o volume previsto para 5 dias. Então, o que era para chover em 5 dias, choveu apenas em 1 na sexta-feira. Aí várias estradas rurais ficaram bloqueadas por causa de deslizamentos de terra. A prefeitura também interditou 4 casas e retirou essas famílias de dentro das casas. Esse é um padrão de segurança, né, das prefeituras. 9 pessoas estão na casa de parentes. Na BR-459, que liga Lorena e Itajubá, foram registrados outros 4 deslizamentos. Então, problemas na Serra, problemas também em outras cidades da região. Voltamos agora ao vivo com o Pedro Melo, que está em Campos do Jordão acompanhando a tragédia da última noite. Oi, Pedro. O que você tem de informação agora? Oi, Elisa. A gente continua aqui no que eles chamam de área quente. Acabamos de ver, nesse momento, tem a circulação de um drone aqui na área. Eu não sei se o Peterson vai conseguir mostrar, mas eles estão sobrevoando todo o rasgo que foi feito nesse deslizamento aqui, né? A quantidade, são toneladas de terra que acabou soterrando essa casa, onde tinha uma comemoração de aniversário de uma senhora de 53 anos, com seus 2 netos, um de 13 e o outro de 5 anos.
Eles já utilizaram esse equipamento no outro deslizamento também, que aconteceu ali no bairro Monte Carlo, é um bairro vizinho aqui, ou seja, é uma região que foi bastante afetada pela chuva, que durou 20 minutos, a chuva mais intensa, e foi o equivalente aí a praticamente um dia inteiro de chuva. A gente volta com vocês. Obrigado, Pedro, pelas informações. O IPT usa justamente esse drone para ter uma visão mais ampla, né, do problema e, se precisar, interditar outras áreas. Por isso que eles usam o drone. É um trabalho bastante importante depois dessa tragédia.